Ellison. O que falar do Belo, Ellison? Bom dia. Muito bom dia, Delton, Pereira, Coxinha, todo mundo que acompanha o Paraíba agora. Perdeu por 3-1 e ficou barato, né, de certa forma, porque Botafogo foi um time que, assim como foi diante do Paysandu, com muitas dificuldades, né, a começar pela escalação inexplicável. Né? A escalação inicial do Marcelo Fernandes é inexplicável. Ele confiou muito em ter uma semana de trabalho livre, né, com os jogadores que tem à sua disposição e simplesmente repetiu a mesma formação que foi atropelada pelo Paysandu na rodada anterior. E aí, mas fez 2-0 com 20 minutos. Em duas bolas. Conseguiu converter duas bolas com todos os méritos, principalmente os méritos da qualidade técnica dos jogadores de frente, mas é um time muito pouco competitivo. Ele falou, inclusive, deixou claro nas duas entrevistas, na semana passada contra o Paysandu e depois, inclusive, desse jogo contra o Maranhão, que o Botafogo precisava melhorar muito fisicamente para jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. E isso vai de encontro ao que ele coloca em campo, porque ele coloca um time em campo com o Giovani, com o Felipe Azevedo, com o Rodolfo e com o Henrique Dourado. São 4 jogadores que contribuem muito pouco, para não dizer nada, com a marcação. Então é um time que segue dependente das individualidades. E aí o Maranhão, que vinha de 2 vitórias consecutivas e vinha num bom momento, aproveitou-se justamente dessas falhas do Botafogo. Um time pouco intenso e o Maranhão engoliu o Botafogo no primeiro tempo, principalmente. Abriu o placar em mais uma falha de goleiro na temporada, mais uma. O Max Wallace defendeu a cobrança de falta do Vagalume e na segunda tentativa de defender, a bola sai debaixo dele e chega nos pés do André Radija, que abre o placar logo cedo, né? Se não me engano, aos 9 minutos de jogo. O André Radija abriu o placar com mais uma falha de goleiro, uma falha inexplicável, uma falha de quem parece que não tem concentração, não tem confiança no que está fazendo, que está mal preparado. Essa falha aí não tem justificativa em que pese gramado pesado, gramado molhado, mas ele conseguiu falhar no rebote, não é nem na primeira defesa. Ele fez uma boa primeira defesa, ele falhou no rebote. E aí o Maranhão saiu na frente do placar, o Botafogo conseguiu até empatar, sempre nas individualidades e numa cobrança de escanteio que veio da direita, a bola sobrou no Rodolfo, que tem muita qualidade, isso é inegável, principalmente para finalização. Bateu no cantinho do goleiro Jean e deixou tudo igual na partida, de forma que, sinceramente, não era tão merecida assim. O Botafogo não fazia um jogo para empatar, fazia um jogo para tomar o segundo gol, mas conseguiu na base da individualidade, na qualidade técnica do Rodolfo, que aproveitou uma bola que chegou no segundo pau, né? Ele baixinho, tocou no canto do goleiro e fez um bonito gol para deixar tudo igual. Parecia que o Botafogo ganharia uma sobrevida no jogo, poderia esboçar uma reação. Longe disso. É um time muito pouco competitivo, um time que não briga pela bola. E é sempre bom deixar claro, o torcedor, quando o time está perdendo, o torcedor ele meio que se coloca no lugar. O que é que eu faria se eu estivesse em campo? E a primeira coisa que vem na cabeça do torcedor, eu precisaria correr mais, eu daria a minha vida pelo time, eu deixaria a minha vida em campo. Só que no futebol não funciona dessa maneira. A questão que acaba... O que faz a vontade prevalecer é se o time for bem preparado, não só fisicamente, mas tecnicamente e taticamente. Se você não tem um bom preparo físico, um bom preparo técnico, você só correr não vai adiantar, porque seu adversário vai correr também. Então as coisas ficam igualadas. Então aí o trabalho, o dia a dia, que acaba fazendo a diferença dentro de campo. E o Botafogo parece um time muito mal preparado. Acho que está na hora do Marcelo Fernandes entender, acho que ele precisa compreender que o trabalho que o Lisca deixou foi muito importante para o Campeonato Paraibano, porque é um campeonato de nível técnico muito baixo e que as individualidades resolviam, porque o nível técnico realmente é muito baixo. E aí resolveu, fez coisa que ninguém há 7 anos fazia, que era ser campeão paraibano, mas para uma Série C do Campeonato Brasileiro, o trabalho é terra arrasada, não tem nada que se aproveite do trabalho do Lisca. Você não vê um time com cara, com identidade, com nada. É um time inseguro, indeciso, não tem características que você consiga se relevar. Então, a gente está vendo na tela o segundo gol. O segundo gol é um carrinho extremamente infantil do Simon, que ele dá dentro da área, o campo molhado, ele sai deslizando, atropela o jogador, numa jogada teoricamente controlada, né? Porque tinham 2 na marcação e o Simon chega atropelando tudo e derruba o Vagalume, que faz o segundo gol de pênalti. Mas voltando ao raciocínio, né? O trabalho do Lisca não tem nada que se aproveite. Se o Marcelo Fernandes está pensando em fazer uma transição do trabalho dele para o do Lisca, daqui a 2 semanas ele pode ser demitido, porque não vai dar tempo. Ele tem que entender que o trabalho é de terra arrasada e começar o trabalho dele do zero, implantar as ideias dele do zero, porque o Botafogo tem muito pouco que se aproveite.
Então, se ele for tentar mexer uma coisa aqui, mexer uma coisa ali, daqui a pouco ele vai ser demitido, porque o Botafogo tritura treinador, o Botafogo não dá 70 dias de trabalho para um treinador. E é bom que a gente já está na sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, a sexta de 19. Então a gente já está no terço do campeonato. O Felipe Félix não tem paciência e não terá paciência se o Botafogo não vencer nas próximas 2 rodadas. E a partida que era muito mal, a gente vê dos melhores momentos, é o Botafogo perdendo por 2-1 e quem cria é o Maranhão, a ponto de fazer o terceiro gol com o Rosivan para fechar o caixão dessa exibição humilhante para o torcedor do Botafogo, véspera dos Dias das Mães, para as mamães botafoguenses. Foi uma exibição humilhante, porque o Botafogo não apresentou nada em 90 minutos contra o Maranhão, que é um time fraco. É um dos times que vai brigar contra o rebaixamento nessa Série C do Campeonato Brasileiro, em que pese que seja essa terceira vitória consecutiva. O Maranhão venceu Volta Redonda, venceu o Floresta e agora passou por cima de Botafogo como se fosse um jogo do Campeonato Maranhense. Por pouco o Pimentinha ainda não faz esse golaço, que era para fechar ainda mais a humilhação que o Botafogo passou em São Luís do Maranhão. E aí, repito, com todo respeito ao Maranhão, não é humilhação, porque o Maranhão é um time que não consegue fazer nada, é um time que não tem pontos positivos. Tem, mas é um time que tem um investimento baixo e que vai brigar na parte de baixo da tabela, até por ser um time que vem da Série D do Campeonato Brasileiro. Um time de pouco investimento. A gente vê o Castelão sempre vazio, não tem tanta torcida assim. Então é um time que vai brigar por coisas baixas. E o Botafogo, é bom lembrar, tem uma folha de mais de R$1 milhão para fazer isso que fez no sábado em campo. Sinceramente, é uma exibição que não tem nada que se salve e que dá para considerar uma vergonha, principalmente pelo investimento e pelo tempo de trabalho que teve. Uma semana inteira de trabalho não é muita coisa, inclusive para você implementar seu método de trabalho do Marcelo Fernandes, que é um ótimo técnico, mas eu acho que está faltando um pouquinho de atitude dele, de entender que esse time desse jeito, com 4 jogadores na frente que não contribuem com a marcação, não vai render. E aí o Denê é um craque, é um cara que decide jogos, é o principal jogador do Botafogo na temporada, só deve voltar daqui a 2 semanas. Se for esperar ele para voltar, para tentar criar alguma coisa na base da individualidade do Nenê, aí o Marcelo Fernandes já pode... Acho que não deu nem tempo dele desfazer as suas malas chegando em João Pessoa, mas é bom que ele nem desfaça, porque o Botafogo demite treinador muito rápido, e se seguir com essa involução que vem tendo nas últimas rodadas, já ele é o próximo a rodar.